O título do nosso estudo de hoje, inicial, nós vamos cerca de 1 hora bater papo com base no poder do propósito. Eu e a Camila, nós estamos falando a respeito dessa temática em alguns lugares, em alguns acampamentos, treinamentos, falamos isso para líderes. Recentemente, parte deste conteúdo aqui, eu fui convidado para falar para gerentes das lojas Riachuelo, da Regional Sul. Todas as lojas da Riachuelo de Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul se encontraram aqui no Catuaí. Me convidaram para dar uma palestra sobre propósito e resultado, que era uma abordagem um pouquinho diferente, mais comercial, mas com base nos relacionamentos. Mas o texto bíblico que nós vamos utilizar é o mesmo que eu utilizei para gerentes da Riachuelo. Eu não sei onde você busca a sua inspiração. A nossa inspiração está na palavra do Senhor e na revelação que o Espírito Santo nos traz. E eu pude dizer isso, inclusive, você está com a camiseta da Riachuelo, você trabalha lá. Você trabalha em qual loja? É o FU, não é? É o teu gerente, isso, ele esteve lá, isso mesmo. E a aplicação foi outra, eu tive a oportunidade de dizer para eles, não me apresentaram como pastor, não é? Como palestrante. E eu falei, não sei onde você busca a sua inspiração. Eu busco a minha inspiração na palavra do Senhor. Não quero converter ninguém, mas eu quero compartilhar com você aquilo que me inspira. E nós estamos falando hoje sobre o poder de se fazer o que faz, sabendo que faz o que faz, porque tem um propósito. Por que você é pai? Por que você é mãe? Essa é a primeira pergunta que eu gostaria de fazer a você. E que você fizesse para você mesmo. Por que sou pai? Se você nunca refletiu sobre essa pergunta, é possível que você nunca tenha de fato e de verdade refletido sobre o propósito de você ser pai. E a mesma coisa a mamãe. Por que você é mãe do seu filhinho, da sua filhinha ou dos seus filhões? Por quê? Por quê? Para quê? Quais são as respostas que estão por trás desta pergunta? E a pergunta principal, você que está aqui hoje buscando esta inspiração. Por que Deus me tornou pai do Daniel e da Beatriz? Por que Deus tornou Camila mãe de Daniel e de Beatriz? Deus tem uma resposta para isso, porque Ele não é o Deus do acaso. Ele não é o Deus que faz as coisas de forma aleatória. Deus tem começo, meio e fim para absolutamente tudo que Ele faz sobre a face da terra. Então Deus te tornou um pai, Deus te tornou uma mãe, porque Ele tem um propósito específico e que nós diariamente precisamos acordar e perguntar, Senhor, o que o Senhor tem para os meus filhos através de mim hoje? Talvez seja uma pergunta assim que você nunca tenha feito, uma reflexão. Ai, que cansativo isso, todo dia eu vou ter que acordar e falar, Senhor, qual é o propósito? Mas se você não tiver isso no teu coração, quando você precisar conversar com teu filho, seja para orientá-lo sobre a prova, seja para ajudá-lo num problema emocional, no namoro ou no término, ou seja, se você já tem filhos mais velhos, quem sabe teu filho está passando por uma fase de desemprego, quem sabe até de divórcio, ou os filhinhos pequenos aí, você não tem ideia, seu filho está chorando, você não sabe nem por que ele está chorando, os pequenininhos, não é? Qual é o propósito de Deus nisso? Por que falam que ser mãe é padecer no paraíso, né? E aí a gente coloca tantos empecilhos, tantos trocadilhos pejorativos para o ser pai, ser mãe, quando na verdade há um propósito, e todo o propósito do Senhor é magnífico. É perfeito, a vontade dele, o propósito dele, a vontade é boa, perfeita e agradável. Então Deus tornou você pai, você mãe, porque o propósito dele nesta questão é boa. O propósito é bom, é agradável e eu diria que é perfeito. Não estou dizendo que nós somos pais perfeitos, mas o propósito de Deus para esta temática, para esta questão, o propósito de Deus é perfeito, o caminho de Deus é perfeito. A palavra do Senhor é a comprovação daquilo que Ele determina e executa. Então, há um propósito de Deus sobre a tua paternidade, a tua maternidade. Já parou para pensar nisso? Quem nunca, com sinceridade, nós estamos aqui entre irmãos, amigos, né? E a vulnerabilidade ela é ótima, né? Para aqueles que estão com o coração com a guarda baixa, né? Quem nunca fez essa pergunta, levanta a mão. Qual é o propósito de eu ser pai e mãe? Ok, louvado seja Deus.
Eu nunca tinha feito essas perguntas também. Por isso que Deus nos trouxe aqui, para a gente refletir sobre isso. Por que eu sou pai? Por que eu sou mãe? E talvez pode trazer algum constrangimento. Se você quiser chorar, você pode chorar. Se quiser dar risada, dá risada. Se quiser discordar, você fica bem à vontade, só que não fala nada, tá? Levanta a mão, pergunta. Se eu não souber, nós estamos cheios, nós estamos com monitores escondidos, psicólogos, pedagogos sentados aqui. Se eu não souber responder, nós vamos ter ajuda, nós vamos sair daqui, os universitários nos ajudarão. Então, se você não sabe onde quer ir, porque não sabe o teu propósito, então qualquer caminho serve. E quem disse isso foi aquele gato para Alice no País das Maravilhas. Ele disse isso: se você não sabe onde quer ir, qualquer caminho serve. O autor dessa frase é Lewis Carroll, o autor do livro. E eu adaptei: sem propósito na família, nós não temos visão. Porque se eu sair de casa agora, às 5:19, eu saí com o propósito de vir ao Espaço Esperança. Se eu não tinha o propósito, se o propósito de vir para a igreja para mim não era claro, quando eu saí do condomínio eu ia sair para a direita ou para a esquerda? Eu não teria uma visão clara de onde ir. Então, quem não tem onde chegar, não sabe que passo dar. Na paternidade, na maternidade acontece isso. Se eu não sei porque eu sou pai do meu filho, se eu não sei por que eu sou pai da minha filha, eu não sei o que fazer quando ela estiver chorando, quando eu tiver que dar uma orientação. Sem propósito não temos visão, e sem visão não temos resultado. Cá entre nós, todos nós buscamos um resultado: ser bons pais, boas mães. É ou não é? Se a gente fizesse uma pesquisa agora, uma pergunta com uma resposta rápida: qual é o teu maior sonho com relação aos teus filhos? Eu quero ser um bom pai, eu quero ser uma mãe maravilhosa, quero ser inspiração, quero que eles sejam, quero ser exemplo para eles. Ótimo, ótimo, são propósitos. Mas qual é o primeiro passo para eu ser exemplo? Qual é a direção que eu devo seguir para ter este resultado que de fato vai mostrar que eu sou um bom pai, uma boa mãe? Então não é sobre isso que nós vamos falar, e eu peço que você abra a sua Bíblia. Se você não quiser, você pode acompanhar apenas na apostila, não é uma exegese, não é um estudo bíblico, mas é um contexto bíblico que pode nos ensinar de forma especial. Lucas 1:80, estamos falando de João Batista. O nosso tema é o poder do propósito. E o texto bíblico de Lucas 1:8, você tem na sua Bíblia. Se quiser fazer anotações na Bíblia, no celular ou na apostila, fique muito à vontade, que você tem a apostila, ela é tua, você pode rabiscar. Aliás, eu diria que os insights que você tiver são muito importantes para você anotar e depois refletir. Tem coisas que não são ditas, mas você captura. Tem frases que não são faladas, mas você escreve porque você compreendeu desta forma. Isso é importante para você. Tá certo? Talvez você já tenha participado de outros cursos de pais, de outros momentos inspiradores com relação a palestrantes renomados, pedagogos, psicólogos, tal. Mas teu filho hoje tem a idade que tem, o drama de hoje, e é hoje que você está aqui, Deus te trouxe, porque há um drama, há uma necessidade, há um futuro a ser apontado. E eu creio que você pode aproveitar o máximo que você puder. Não se distraia, invista isso em você, mas pense nos seus filhos. Que triste você estar aqui hoje, amanhã, e os seus filhos não receberem absolutamente nenhum feedback do que você está aprendendo, do que você está vendo aqui. Se você caiu de paraquedas porque a tua esposa te inscreveu, ou porque teu esposo te inscreveu, ou em respeito ao Mário, em respeito à Adriana, em respeito ao pastor Daniel, você fez a sua inscrição, quem sabe você não está muito claro, então agora foca. Deus te trouxe aqui porque Ele tem um presente dos céus para entregar para você, e ao longo desses dias nós vamos desembrulhando, curtindo, e os nossos filhos lá em casa vão ser os maiores beneficiados. Estão prontos? Então vamos lá. João Batista, o último versículo do capítulo 1 de Lucas 1, que diz: o menino crescia e se fortalecia em espírito e viveu nos desertos até o dia em que havia de manifestar-se a Israel. O que isso tem a ver com paternidade? Tudo. O que isso tem a ver com poder do propósito? Tudo. Quem era João Batista? Filho de Isabel e Zacarias. Isabel era prima de Maria, portanto primo de Jesus. Tanto João quanto Jesus tiveram seus nascimentos preditos.
João Batista foi o último profeta que vivenciou um ministério semelhante aos profetas ou veterotestamentários, portanto, os do Antigo Testamento. João Batista foi o último profeta que vivenciou parte do seu ministério de forma semelhante aos profetas do Antigo Testamento. Mas o foco de João era preparar o caminho do Senhor, era anunciar a vinda de alguém mais poderoso, de alguém que seria não apenas profeta, mas sacerdote e rei, que morreria e ressuscitaria, e ninguém estava entendendo absolutamente nada. O que os profetas do Antigo Testamento anunciaram por oráculos, por profecias, por palavras ainda não compreendidas, João agora está dizendo isso, tendo Jesus como seu contemporâneo. Ele conviveu com Jesus. Os dois tiveram seu primeiro encontro no ventre materno. João Batista, então, ele pregou, e o nome dele, João Batista, justamente porque o ministério dele foi batizar pessoas. Entre as pessoas que ele batizou, Jesus Cristo Nazaré, seu primo, e que naquele momento do batismo de João Batista, Jesus inicia o seu ministério. Mateus, não precisa abrir, capítulo 3, lá no finalzinho, quando João Batista batiza Jesus, eis que abre-se os céus, uma voz rompe o silêncio, dizendo: este é meu filho amado, em quem me comprazo. E o ministério de Jesus ainda não tinha sido iniciado. Jesus não tinha feito nenhum milagre, nenhum benefício, não tinha transformado a vida de ninguém. E Jesus recebe uma palavra do Pai: você é o meu filho amado. Antes de ele merecer, antes de ele executar, antes de ele começar o seu ministério. Mas aquele batismo inaugura o ministério de Jesus. Por isso que a ação de João Batista foi profética. Ele cumpriu o seu propósito, que era iniciar o ministério de Jesus. E isso é fantástico, porque o que Jesus fez, logo na sequência, no Evangelho 4, que foi a luta com o diabo no deserto, foi uma tentação intensa, de 40 dias, onde Jesus foi tentado mesmo de forma relevante, mas ele venceu porque ele já estava cumprindo o seu ministério terreno. E nada do que ele fez no deserto com o diabo foi sobrenatural. Ele resistiu de maneira natural. Ministério terreno de Jesus, João Batista. No entanto, por ele ser um homem de palavras fortes, de confronto, algumas pessoas se indispuseram, como sempre, com o profeta. E João Batista foi lançado no cárcere e ele foi decapitado por um capricho de uma mulher que era divorciada. O nome dela era Herodias. E o Herodes, que era o imperador na época, se apaixonou por essa mulher que já era divorciada. A história eu não vou detalhar, mas a filha de Herodias dançou sensualmente para o rei e o Herodes, então, embalado naquela festinha, falou para a menina: o que você quiser eu te dou, eu quero a cabeça do profeta. E aí a Herodias e sua filha, conseguiram o que queria. Para os olhos da época, ali está escrito a palavra loser, na sua apostila está escrito aí: para os dias de João, ele poderia ter sido considerado um perdedor. Alguém que não concluiu o ministério, alguém que foi decapitado, uma morte trágica, violenta, feia, não é? E alguém poderia dizer: ele não cumpriu o seu propósito, quão jovem, quanto sonho, não há indícios de casamento, não há indícios de filhos, quantos sonhos enterrados de forma precoce, Herodes acabou com os sonhos de João Batista. Será? Porque João Batista, de fato, ele teve algumas peculiaridades. Com relação aos nossos filhos, nós podemos apresentar resultados ou desculpas. Vamos colocar alguns exemplos rápidos aqui. Quando você está ensinando o seu filho a falar, aí você diz assim: diga Corinthians, né? Você ensina isso para o seu filho, não é verdade? Palavras bonitas, né? De ordem, para ele ser um vencedor, né? Aí você chega para a vovó, né? Aí você, como pai: mãe, olha o que o filhinho está falando, ele já sabe falar vovó. Aí fala: filhinho, e ele fica quieto. Aí você começa a dar desculpas: ele está cansado. Eu acho que ele está com cólica. Né? Quando a gente não apresenta um resultado, a gente dá desculpas. Isso não é apenas na paternidade, na maternidade, na vida. Para o seu chefe, você que é um empregado vendedor, por exemplo, ou você apresenta o resultado, cota batida, ou você apresenta as suas justificativas, que são as desculpas. Nós temos as nossas justificativas. O filho está tendo um desempenho ruim na escola, nós vamos ter as nossas respostas.
né? Nós vamos ter os nossos filhos se envolvendo com drogas, com sexualidade de forma precoce, e aí com base na compreensão, quem sabe até cultural, moral, né? Não precisa ser necessariamente cristã, mas com base em princípios da sociedade, você percebe que alguns resultados que você gostaria de obter na educação dos teus filhos, você não está alcançando. Aí você começa a apresentar as desculpas. Mas a sociedade do dia de hoje é o Bolsonaro. É certeza que é o Bolsonaro. É certeza que é a esquerda. O PT conseguiu acabar com as universidades. Minha filha entrou na UEL e se desvirtuou. E a gente começa a dar desculpas, apresentando os nossos culpados. E tem uma frase que eu gosto de repetir, né? Para algumas coisas a culpa é minha e eu ponho em quem eu quiser. Não é assim? Pai e mãe às vezes faz assim. Tem a culpa, tem a responsabilidade, mas transfere, procrastina, nega. Não é? Mas todos nós queremos alcançar os resultados com os nossos filhos. E aí a gente pode... Claro que resultado com relação a filho é relativo, né? Um filho pode estar dando bons resultados hoje que ele tem 10 e aos 20 ser terrível ou vice-versa. Então os resultados são relativos. É por isso que nós não vamos mensurar resultados, nós vamos falar sobre propósito. Mas ainda assim, quais são os resultados que você em sã consciência gostaria de obter? Hoje você tem alcançado ou você tem dado desculpas? A primeira ação de João Batista, e isso envolve também a sua família, é que o menino quis progredir. E o texto bíblico diz que o menino crescia e se fortalecia em espírito. Todos nós queremos resultado. Não adianta, você sai para viajar, se depois de 2 horas você estiver indo para São Paulo e você estiver ainda em Biporã, você vai ficar frustrado. Não se demora 2 horas de Londrina a Biporã. Se você tem o desejo que seu filho passe no vestibular e já é o 5º vestibular, você vai ter algumas decepções, porque todos nós queremos progresso. E com relação aos nossos filhos, nós também queremos resultados e somos levados por este suposto progresso. E nós fazemos nossos filhos crescerem e se fortalecerem. Este foi o início do ministério de João Batista. O menino não especifica uma idade, porque é na menor infância que nós começamos a colocar as sementes mais valiosas no coração dos nossos filhos. Não adianta falar de puberdade aos 18 anos. Não adianta falar de amor aos 12. Não adianta falar sobre alegria aos 19. São sementes que são plantadas desde quando ele é pequeno. O menino e a menina precisam crescer tendo contato com estas sementes, ainda que você, num período de tempo, não veja os frutos sendo colhidos. Mas nós semeamos, e na última palestra, no sábado que vem, no final da tarde, nós vamos falar sobre o poder da repetição. O poder da repetição. Hoje estamos falando sobre o poder do propósito, e todos queremos progredir. Nós temos 2 opções: ou nós somos movidos por nossos sonhos, ou nós somos levados pelas nossas paixões. Há uma diferença entre você se mover e você ser levado. Quando a gente fala assim, a multidão, estou indo na multidão, você está sendo levado pela multidão. Quando uma onda forte bate você está na praia, você é levado pela onda. O que te move hoje? O que te faz progredir? Os teus sonhos ou as tuas paixões? Exemplo, eu tenho um sonho de ver o meu filho passando no vestibular. Mas eu sou apaixonado por futebol e eu não consigo dar tempo para o meu filho. Eu tenho um sonho de ver a Beatriz chegando na adolescência com valores, com respeito, para aprender a se respeitar e impor respeito nos seus relacionamentos. Mas como homem, o referencial masculino de sua vida, eu não gasto tempo com ela porque eu tenho outras paixões. Percebe a diferença? Nós estamos o tempo todo sendo movidos por nossas paixões, por nossos sonhos, ou somos levados de forma passiva por aquilo que nos aprisiona. Por isso que eu estou dando a palavra paixão. Claro que a palavra paixão ela tem várias aplicações, ela pode ter aplicação boa. Exemplo, você dizer que está apaixonado por Jesus, está apaixonado pela célula, pela igreja, pelo curso de paz que começou agora. Tem gente que já está apaixonado, estou vendo nos olhos de vocês, uau, que curso incrível, não é?
Eu estou falando assim de você ser movido, você progredir porque você tem um propósito, um sonho, você quer chegar no lugar, ou no lugar disso você é conduzido por aquilo que você está aprisionado. Todo namoro é possível que, ou pelo menos a grande maioria, começa com uma grande paixão. Mas o casamento não pode ser feito com base na paixão. Em determinado momento a paixão tem que dar lugar ao sonho de viver um grande amor. E aí você é movido pelo sonho do grande amor, ao invés de você ir ao altar porque você está apaixonado por essa linda mulher. Percebe a diferença? Está dando para entender? O propósito move, o propósito me faz sonhar, me faz ter visões, me faz andar em algumas direções. Em contrapartida, as paixões me levam por lugares escuros. E lá no fundo, tanto eu quanto você queremos ser felizes. Tudo que a gente faz é para buscar felicidade. Ninguém fala assim, eu tenho um sonho de ir para Disney, porque lá eu vou ser muito triste. Ninguém pensa isso. Ou então uma paixão. Não tem dinheiro, não consegue fazer uma poupança, não consegue pagar as contas em dia, mas compra parcelado em 36 vezes a passagem para Disney. Não é? Porque você entende que comprando essa passagem você vai ser triste. Não. Tudo, tanto os sonhos quanto as paixões, é para buscar felicidade. E, sem querer, a nossa busca por felicidade pode destruir o nosso casamento, pode destruir os nossos filhos. A busca da minha felicidade, infelizmente, pode causar tristeza. Enquanto eu estou buscando a minha felicidade pessoal, eu posso sim estar comprometendo a felicidade dos meus filhos. Pode não fazer sentido. Mas se você entender a diferença entre sonho, ser movido por sonho e ser levado por paixão, você vai perceber que a felicidade de quem você está buscando ao fazer o que você faz, enquanto pai, enquanto mãe. O segundo aspecto do texto é o processo. Nós gostamos do progresso, mas nós não temos paciência para vivenciar o processo. De que forma que eu vou ser um bom pai se eu não tiver paciência de vivenciar o processo? É por isso que a criança nasce recém-nascida, quando ela não tem nenhuma condição de se autossustentar. Ela depende dos seus cuidadores, pai e mãe. Eu não quero aqui, é quase impossível, Vanessa, Mário, a gente abordar todas as questões, né? Criança que é cuidada com avô, com avó, em outras palestras vão ser abordadas. Eu vou tentar tratar aqui a questão da família nuclear, tá certo? Papai, mamãe, filhinhos. Tá? Eu não sei se eu vou conseguir abordar todas as nuances do mosaico familiar que se tem hoje na sociedade. Tá? Então, quando você achar que eu estou sendo exclusivista, entenda, eu estou tentando generalizar aqui para colocar a família supostamente nuclear, papai, mamãe, filhinhos, ok? Tranquilo? Pode ser assim? Pode ser, doutora? Tranquilo? Doutora Gisele, ok? Tranquilo, tá? Então, vamos lá. O processo, a criança nasce e o pai e a mãe têm a responsabilidade de sustentar aquela criança com o peito, com o leite materno. Se não tem leite, você vai buscar, e aí começa a relação, os desafios da maternidade. A frustração de não ter tido leite. A frustração de, quem sabe, um divórcio quando a criança era muito pequenininha. Quem sabe uma perda familiar, a mãe que acabou de ganhar nenenzinha perdeu a sua mãe, que poderia ter dado todas as condições de ela cuidar da sua criança, e agora ela não tem base. Então, tudo ali está sendo, é o processo de formação de uma mãe, é o processo da formação de um pai. E a gente está sempre esperando a próxima fase. Ai, não vejo a hora de ele andar. Aí depois que anda, ai, não vejo a hora dele falar. Depois que fala, não vejo a hora dele parar de falar. Não é? Ai, não vejo a hora dele ter 18 anos. Ai, não vejo a hora de... Ai, eu queria tanto que ele voltasse a ser pequenininho. É ou não é? Então a gente está sempre questionando o processo, como se a gente estivesse infeliz com o que nós estamos vivendo, esperando algo que não se tem, não necessariamente trabalhando para buscá-lo, ou então com remorso de ter deixado de viver algumas coisas que já ficaram para trás.
Se o teu filho hoje tem 10 anos e você não curtiu quando ele tinha 5, não vai ter jeito. Não tem como voltar atrás. Você pode assistir os vídeos da TechPix, né, que você filmou, né, pagou em 80 vezes e não presta para mais nada, né, hoje em dia. Né, você jogou fora a TechPix. Quem comprou uma TechPix? Fala a verdade, né? Ninguém levanta a mão, né? Enfim, né? Mas nunca é tarde para fazer a coisa certa. Então, se o teu filho tem 1 ano ou 40 anos, hoje, Deus está te dando a oportunidade de você fazer desta relação a melhor relação de todos os tempos. E você, eu tenho convicção, porque eu creio em Deus, que você vai sair desses 2 fins de semana voando baixo, patinando, queimando o pneu. Quem sabe hoje você já vai fazer com os seus filhos algo que há muito tempo você não fez. Não faz, ou que você nunca tenha feito. Como, por exemplo, abraçar, beijar, olhar nos olhos, dar um beijo no rosto e falar, eu te amo. Tem pai e mãe que nunca fizeram isso. É triste, mas é verdade. Esses dias eu estava conversando com um jovem, um menino de 18 para 19 anos, teve lá um problema familiar, tranquilo, estamos aqui para isso também. E eu disse, o que você pensa a respeito do teu pai? E ele falou que admira o pai. Eu falei, você já falou isso para ele? Não. Então, é possível você falar hoje? É. Você pode dizer para o teu pai que você o ama? Ah, eu falo. Ah, e como que você se sente quando você fala? Ah, legal, eu sempre estou digitando. Você nunca falou olhando para os olhos? Ah, eu acho que não. Você já beijou o rosto do teu pai? Não, nunca beijei. Então, está aí uma tarefa. Você vai dizer para o teu pai, sem ser pelo WhatsApp, que você o ama, que você agradece tudo que ele fez até hoje, nesses teus 18 maravilhosos anos, e vai dizer olhando nos olhos, eu te amo, e dá um beijo no rosto. O que você acha? Ah, legal, pastor, acho que eu vou fazer. E fez. E o pai me ligou depois, pastor, que bacana. É assim, está tudo bem. Nunca é tarde para fazer o que é certo. Não é? E se você não fez algumas coisas, não precisa ter remorso. Arrependa-se. Pedro se arrependeu, mudou de vida, foi o apóstolo líder da igreja. Judas teve remorso, não quis reformar a história, se matou. É assim, o remorso trava, o arrependimento nos move. E a gente pode hoje olhar para trás com algum peso, com algum arrependimento e dizer, não tem problema, hoje à noite eu posso mudar essa história. Ah, este fim de semana vai ser de transformação familiar, eu creio. No processo, ele foi para o deserto, eu vou. E foi para o deserto, já adolescente, jovem, se preparar para o ministério. E nós estamos em preparo o tempo todo, é assim que o Senhor faz, Ele está nos preparando o tempo todo, e o processo é a maneira mais didática e mais eficiente que o Senhor tem. Veja o que acontece em Mateus 3, 4 e 6. Não precisa abrir a sua Bíblia. Usava João vestes de pelos de camelo, um cinto de couro. A sua alimentação eram gafanhotos e mel silvestre. Então saíam a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão, confessando seus pecados. Esse era o processo de formação do profeta. Ele foi para o deserto e lá ele orava em favor das pessoas, ele tinha tempo com Deus, fazia jejuns específicos, era fedido, sujo, tinha roupas curiosas, uma dieta questionável, mas ele estava em processo de preparo, porque ele haveria de vir para Israel para iniciar o seu ministério. O que acontece no deserto? Falta paciência. E eu sei que todos os pais aqui têm paciência com seus filhos, eu sei. Eu sei que todos têm. Nós temos tristeza, que tristeza. A Vanessa vai falar sobre expectativa versus realidade. Eu criei, pastor, um ideal familiar e não é nada do que eu construí, não é nada do que eu sonhei. E aí a gente fica triste. E aí a gente tem vergonha dos filhos. Talvez você já tenha tido vergonha do seu filho, ficou desanimado com o resultado que você está alcançando. Aí você fica com raiva, você tem medo. Quem tem medo de lançar a filha para a sociedade moderna hoje? Eu morro de medo. Loira do olho azul. Hã? O que você acha? Eu morro de medo. Só misericórdia do Senhor. O que eu faço para vencer esse medo? Planto semente. Eu planto semente. Sabe o que é o meu sonho? Qual que é o meu propósito? O dia que ela tiver 13, 14 anos e alguém tentar beijá-la, ela vai falar assim, não, meu propósito é encontrar um marido e na hora certa as coisas vão acontecer, você vai ter que orar, você vai ter que procurar o meu pai, e o meu pai é um homem abençoado, super calmo, tranquilo, bonito, né? Esse é o meu sonho. Vai acontecer? Vai acontecer? Eu não sei, mas eu vou me preocupar com isso quando ela tiver 14? Não, eu vou procurar fazer hoje, quando ela tem 8. Então eu beijo, eu abraço, eu cuido, eu respeito, eu dou carinho, eu converso, eu dou atenção.
para que no dia que ela encontrar um homem, ela não precisa ir desesperada suprir todas as suas carências lá. Ela vai falar assim: eu tenho um homem na minha casa que me respeitou a minha vida inteira, não é você que vai me desonrar. É um propósito que eu tenho. Eu estou plantando sementes agora, eu não vou deixar para falar isso para ela quando ela tiver 14. Meu Deus do céu, eu estou vendo a sociedade aí, você está vendo, tem muita gente com medo dos filhos. Gente, qual é o propósito por trás? Eu não vou falar porque é o spoiler, né? Ansiedade, preocupação, e tem pai e mãe morrendo de ansiedade. Ansiedade demais gera estresse, pânico. Futuro demais gera uma agenda corrida, ansiosa, atrapalhada, né? Passado demais gera solidão, gera depressão, gera todo tipo de tristeza, porque o que está para trás você não consegue voltar. Mas sim, você pode ressignificar, você pode reescrever no coração, e quem sabe para os teus filhos contar a história de novo. Meu pai faliu 2 vezes quando eu tinha 13, 14 anos, minha mãe morreu aos 15. Pronto, está acabado, loser. Pai falido aos 13, mãe morta aos 15. Essa é a minha história. Eu poderia ter sucumbido, poderia ter morrido junto, mas, de alguma forma, eu reescrevo essa história até hoje. Até hoje eu reconto a história da morte da minha mãe. Até hoje, e esse ano, quando eu fiz 40 anos, eu olhei nos olhos do meu pai, agradeci, honrei, homenageei, dizendo: quando você faliu, eu vi a tua honestidade. Você é o homem mais honesto que eu conheço, e é por isso que eu quero te honrar hoje, aos 40 anos, falando coisas que eu nunca te falei. Porque aos 40 anos, a questão financeira, para mim, eu estou construindo uma casinha. Eu sei o valor do que eu estou fazendo hoje. Aos 40 anos, eu poderia esperar ser homenageado pelos meus filhos, mas eles não sabem ainda o que estão fazendo. Tem 11 e 8, então eu resolvi mostrar para os meus filhos. Quem sabe um dia, eles me agradeçam. Eu estou plantando hoje, mas eu estou fazendo com o meu pai algo que eu gostaria que um dia meus filhos fizessem comigo. Isso é propósito, isso é intencionalidade. Obrigado, querido. Liga esse ar também, Du, fazendo um favor, querido. Seus pais estão aqui orgulhosos de você, não é? Aproveita, por isso que ele trouxe água. Eu vou impressionar meus pais. Esse moleque é uma benção, uma benção. Estou correndo muito? Tá bom até aqui? Tá tranquilo? Então vamos lá. Ó, o meu relógio falou que é para eu respirar, mas não vai dar. Eu estou desesperado mesmo, ele está vendo meu batimento cardíaco aqui. E o terceiro propósito? Chegou até o dia em que havia de manifestar-se a Israel. Chegou o grande dia. Aí ele é decapitado. Olha que bacana. Não parece uma história trágica, triste? Mas antes dele ser decapitado, ele cumpriu o propósito para o qual foi criado. No processo, ele aprendeu o que tinha de fazer. Ele era um profeta. No momento oportuno, ele aproveitou a chance que teve para fazer o que lhe foi dado como tarefa: batizar. E ele batizou ninguém menos que Jesus Cristo de Nazaré. Meu Deus do céu, qual profeta na história teve a honra de impor a mão na cabeça de alguém como Jesus e dizer: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? E o batismo provavelmente foi por aspersão, né? Não vou entrar no mérito. Para defender a doutrina aqui, né? Muita água, pouca água, não importa. Teve água, teve Jesus, teve João e teve a presença do Espírito Santo. É o mais importante, não é? Mas ele estava cumprindo um propósito. Mateus 3, verso 11, eu vos batizo com água para arrependimento. Mas olha, ele declarando o seu propósito. No processo ele aprendeu qual era o seu fim. Aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele entendeu, ele estava cumprindo o propósito. Ele fez isso na vida de Jesus. João Batista cumpriu o seu propósito de batizar Jesus, porque ele entendeu que ele tinha sido criado para uma missão em especial, entre tantas que nós vivemos na vida. Missão no trabalho, missão na saúde pessoal, missão no casamento. Hoje nós estamos falando sobre a missão de educar filhos. O propósito de nós termos criados para isso. Então, quando você entende o poder de um propósito, você tem alegria. Porque mesmo que você não esteja ainda alcançando, tateando o resultado, você está plantando as sementes que você entende que precisa plantar. No dia que eu homenageei meu pai aos 40 anos, eu estava feliz, eu estava com orgulho, esse orgulho bom, eu estava me sentindo contente, mesmo sem saber se os meus filhos um dia farão isso comigo. Mas eu entendi o propósito do meu pai na minha vida, eu estou de alguma forma copiando
o meu pai em algumas coisas na vida dos meus filhos. E eu vou tratar bem o meu pai, porque o dia que eu ficar velho, eu vou precisar ser tratado bem pelos meus filhos. Eu quero ser tratado do mesmo forma que eu quero tratar o meu pai hoje, que está com 78 anos, fez esses dias. Daqui um pouquinho meu pai vai estar debilitado, daqui um pouquinho meu pai vai precisar de ajuda. Quem que vai cuidar? Nós, os filhos, eu e as minhas irmãs. E o que fizermos pelos nossos pais, os nossos filhos vão estar vendo, é o propósito. E isso te traz alegria, contentamento, plenitude. Quando você entende o propósito de ser pai do teu filho, da tua filha, você entende que isso te dá plenitude. Então você não espera ele fazer 18. Você não espera ele ficar perfeito. Você não espera ele parar de dar problemas. Porque você é pleno sendo ele quem é, sendo ela quem é. Não é incrível isso? Ah, pastor, mas você não conhece o meu filho. Sim, mas você conhece. Deus tem um processo para que você chegue ao teu propósito, que é amar e cuidar desta criatura linda, com cada característica que ele tem. Ah, o meu filho tem uma síndrome. Ah, o meu filho está muito obeso. Ah, o meu filho é muito triste. Meu filho está depressivo. Sim. Se você entende o propósito de ser pai e de ser mãe, isso também te dá plenitude. Desafiador ou não? Mas faz sentido. Satisfação, confiança, paciência, esperança, estes são os sentimentos do propósito. Então, é correto dizer que na vida de João Batista, o progresso nos faz mover, o progresso move. O desejo pelo resultado, o desejo pelo avanço nos faz andar. Eu quero ter filhos felizes, então eu vou progredir nessa direção. Porém, a gente não tem paciência porque o processo dói, o processo é doloroso. As decepções, as frustrações, as irritações, os medos, o processo dói. Mas daí quando a gente entende o propósito, a gente entende que em cada momento de dor nós temos uma porção de cura. E na dor e na cura, o propósito vai sendo construído, o propósito vai sendo repetido, e você vai percebendo que tem uma razão de ser. Deus está me mostrando coisas preciosas com relação a essa nova dor. E é a mesma coisa, é convergir na direção dos filhos, de amá-los, de acolhê-los, de lançá-los como flechas na mão do guerreiro. Salmo 127, percebê-lo como herança do Senhor, percebê-lo como galardão que a Bíblia fala, é perceber que eu posso sim atacar o mal da sociedade lançando flechas afiadas para destruir a corrupção, para destruir maus professores, maus profissionais na política, maus policiais, violência. Então eu entendo que eu tenho um filho, uma filha, para meter a mão na minha aljava, tirar uma flecha e lançar individualmente para o alvo, que é o propósito que Deus está me dando. No entanto, quando somos movidos pela dor, somos movidos em atraso. É ou não é, Vanessa? Quando a dor chega, já aconteceu alguma coisa. Ah, e o meu filho chegou bêbado, pastor do céu, que tristeza. Quando a dor chega, já aconteceu alguma coisa. E aí você reage. A ação vai impedir que ele chegue bêbado em casa? Nem sempre. Mas você vai perceber que toda dor te faz mover novamente, se você tiver um propósito. Porque é impossível e insano você repetir as mesmas coisas esperando resultados diferentes. Educar como sempre educou, falar o que sempre falou, e você não alcança o progresso desejado e você continua com a mesma estratégia, é insano. Alguma coisa precisa acontecer, e é por isso que eu e você estamos aqui. Estamos tentando aprender, desenvolver, reaprender, reacender, buscar novamente o propósito para o qual fomos criados e o propósito para o qual nossos filhos nos foram dados. E aí eu entendo que mesmo na dor, eu tenho um propósito. Então meu filho me decepcionou, a enfermidade veio, a frustração chegou, mas eu tenho um propósito. Eu sei para onde eu estou indo com relação aos meus filhos. Mas isso é muito triste, porque às vezes a gente apenas aprende quando um caos acontece. Nós não precisamos chegar a esperar o caos. É o intuito deste curso, prevenção, atenção, agir antes de reagir, se preparar, afiar o machado, afiar as flechas para lançar, alcançar o alvo, desobstruir tudo que está escuro para a gente lançar os nossos filhos
para a glória do Senhor. Então nós temos aqui o desejo do progresso, nós temos o desejo, nem sempre a paciência do processo para alcançar o propósito. Esses foram os passos na vida de João. Eu quero propor uma inversão. Na sua apostila você não tem, mas é fundamental que você entenda isso, porque senão você não vai entender de fato onde eu quero chegar. Quando eu converso com meu filho, eu não posso pensar no progresso, eu tenho que pensar no propósito. Porque senão eu faço do meu argumento uma ferramenta, um subterfúgio, para ele alcançar o que eu quero que seja alcançado. É diferente quando eu entendo que ele tem um propósito e que eu na vida dele tenho um propósito, e então eu lanço ele para o propósito de Deus na vida dele. Eu contei esses dias, o Danielzinho chegou outro dia, o Brasil perdeu para a Bélgica, quer ser goleiro da Copa do Mundo. Quem sou eu para dizer que ele não vai ser? Esses dias ele foi jogar bola lá no colégio, goleiro titular, eu parecia um louco atrás do gol. O técnico quase me expulsou e eu falei para ele, você não tem noção, pode ser goleiro da Copa, velho. Quem disse que não? Quem me prova o contrário? A Beatriz chegou outro dia lá, viu o pedreiro trabalhando, chegou para mim no carro, papai, eu quero ser pedreira. Eu vou falar que não? Eu não sei qual é o propósito de Deus na vida dela, então qual é o meu propósito de pai? Plantar amor, confiança, sabedoria, educação, para ela buscar a vocação que Deus vai dar para ela. Imagina eu fazer dela uma pedreira. Imagina eu fazer dela uma médica, só porque eu quero. Não faz o menor sentido, porque eu quero progredir financeiramente, eu quero um filho engenheiro, outro médico. Porque eu quero progredir nas emoções, eu quero um filho psicólogo. Não tem o menor sentido. Qual é o propósito do teu filho? Qual é o propósito da tua filha? Você precisa descobrir os céus, para que Deus derrame isso sobre a vida do teu filho. Você é um instrumento para isso, isso é glorioso demais. Isso muda, isso transforma a nossa relação com eles. Porque eu não quero que ele progrida, eu não quero que ele alcance resultados, eu quero que ele vivencie o propósito de Deus para a vida dele. O menino crescia e se fortalecia no espírito. Foi isso que Zacarias e Isabel fez com eles. Dá a impressão de progresso, mas as sementes estavam sendo plantadas. O propósito estava sendo gerado no coração. Quando ele vivenciou o processo no deserto, ele foi correndo para Jerusalém para viver o propósito da vida dele, porque já tinha sido plantado. Já tinha sido plantado desde pequeno. Então esta é a ordem correta. Eu tenho os meus filhos porque eu tenho um propósito. Eles têm um propósito. E eles têm que ser livres para viver o propósito na vida deles. Sucessão familiar, sucessão de empresa, médico que tem filhos médicos, advogado tem filhos advogados. É uma regra? Não, não é uma regra. Pode acontecer? Óbvio que pode. Eu tenho uma empresa, é rentável, é saudável, tem recursos financeiros. Meus filhos podem, desde que eles se apaixonem pelo negócio, desde que eles tenham vocação para o negócio. Então eu tenho uma clínica de dentista, então a Giulia vai ter que ser dentista? Não necessariamente, mas pastor é rentável. Mas e daí se não for o que Deus tiver para ela? Então é por isso que é tão misterioso e ao mesmo tempo tão glorioso você colocar os joelhos no chão diariamente e falar, Senhor, qual é a porção que o Senhor tem para os meus filhos através de mim hoje? Não é maravilhoso isso? Vejam esta imagem. O que vocês acham dentro de progresso, processo e propósito? Esse vidro cheio, o que simboliza? Dessas três palavras, o que simboliza? O que vocês acham? Pode arriscar, não tem certo ou errado, é um exercício. Hã? O que vocês acham? Se nós pensarmos que o sonho é alcançar uma riqueza, meu sonho é ter filhos rentáveis. Tem pai e mãe que pensa assim. Então vamos imaginar que este copo cheio seja o desejável, é o propósito. Aí nós temos aqui então as plantas, as flores e o dinheiro sendo colocado em ordem, em crescimento. Quando eu tenho claro que o meu propósito é encher um copo de moedas, eu não me importo muito com o progresso e com o processo.
Tanto faz, eu posso ver isso como progresso e isso como processo, porque eu tenho um propósito. Neste caso, nós não estamos falando de riqueza financeira, nós estamos falando de riqueza emocional. Se você quer lançar para a sociedade adolescentes, jovens ricos emocionalmente, você tem que se organizar, se disciplinar para que as sementes possam frutificar. Não tem a menor possibilidade dessas moedas aqui irem para dentro desse pote se você não organizar o teu progresso e se submeter aos processos. Muito bem. É possível então dizer que propósito dá sentido. O processo traz o crescimento e o progresso é o resultado. Ainda que não mensurado. Porque o que é progresso com relação a um filho de 15 anos? O que você pode palpar de real? O meu filho tira só 10 na escola. Isso garante que ele está feliz? Ou então a sua frustração, meu filho só tira 7, é para o gasto. Todo ano é 6, é 6,5, malemar passa. Isso garante que ele é triste? Nem sempre. Percebe? Quando você foca no propósito, você e a relação com os teus filhos tem sentido. Você tem alegria no processo, porque é o processo que traz o crescimento. É o se ajoelhar no chão para dar um beijinho na menininha de 4 anos, é o pular porque ele cresceu, agora não cabe mais no abraço, que já é quase o meu caso. E aí eu vou entendendo que o processo, enquanto eu estou vivendo o processo, enquanto eu for pai, eu estou crescendo de alguma forma, para que ele também possa ter os processos dele e crescer dentro dos processos dele. Quais são os processos de um adolescente, de um jovem? Não vou entrar, nós vamos trabalhar isso em outras palestras. Eles vivem os seus processos. E nós estamos falando aí de automutilação, de suicídio. Nós estamos falando de índices de depressão. Crianças, recentemente ouvimos falar de uma criança de São Paulo que se suicidou com 5 aninhos. Como que vive depois de uma tragédia dessa? Como que vive um pai e uma mãe que vê ali um filhinho de 5 anos se matar? Então, para que viver essa dor, sendo que é possível nós percebermos sintomas? Então, eu vivo o propósito de Deus. E se é de Deus e é para a glória de Deus, então eu vejo sentido e busco intencionalmente todos os dias o propósito de Deus para a minha vida. Ele tomou um soco na escola. Qual é o propósito de Deus nisso? Tirou um 10. Qual é o propósito de Deus nisso? Tirou um 6, ficou de recuperação porque tirou vermelha. Qual é o propósito disso? Quando eu entendo este propósito, eu tenho sentido. Eu sei porque ele está passando por recuperação. Eu sei porque ele está passando vestibular. Eu sei porque já é o 5º vestibular, porque eu tenho sentido nisso. É o propósito de ser pai. Eu não tenho a obrigação de fazer meu filho passar no vestibular aos 18, 19 anos. Eu tenho a obrigação de ver qual é o propósito de Deus na minha paternidade com relação a ele. Para quando ele chegar lá, ele viver os processos dele para a glória do Senhor. Faz sentido isso? Está confuso? Mais ou menos? Se o propósito dá sentido, o processo traz o resultado, se o processo traz o crescimento, o progresso é o resultado. Porque eu progrido na medida em que eu ando em alguma direção, aprendendo em cada momento, em cada processo. Ora, eu posso então dizer que é o propósito que traz o resultado. Não tem resultado sem propósito. Não tem alegria na família sem propósito. Por acaso, você não vai trazer alegria para a tua casa. Por acaso, compartilhando ensinamentos com a Candide, né? Quem tem criança pequena sabe o que eu estou falando. Deixar que os Vingadores ensinem os princípios morais de uma sociedade em ultimato. Se você deixar para o Capitão América, meu amigo, o Capitão América agora saiu de cena, veio outro agora. Era um pássaro guerreiro, agora ele é o Capitão América. Como é que entende isso? Agora tem um monte de menina, adolescente, que são as novas heroínas. Estou dando spoiler aqui, né? Mas, sem propósito, você não alcança o resultado. E esses 3 verbos, na minha opinião, singela, são os maiores inimigos da paternidade e da maternidade. Negar a responsabilidade,
procrastinar, que é deixar para depois o que se precisa fazer agora, ou transferir responsabilidades. Meu marido vai fazer isso. E se ele não fizer, ele vai pagar as contas dele com Deus. Você pode transferir quanto você quiser, o resultado não vai vir. Negar. Isso não é responsabilidade minha. Isso é da escola. Vai nessa. Isso é responsabilidade da igreja. Vai nessa. Vai culpar o pastor Daniel e o Luciano pelo desempenho espiritual do teu filho. Não vai dar. E nós não vamos nem aceitar, porque não é nossa responsabilidade. É a nossa corresponsabilidade de te ajudar a conduzir os seus filhos em saúde emocional e espiritual. Mas não negue a responsabilidade de plantar o evangelho no coração do teu filho. Não negue a responsabilidade de viver a piedade, a graça e o amor dentro de casa. Não procrastine. Se você não pensou nisso até hoje, então faça hoje o que precisa ser feito. Aceita que dói menos. É assim. E não transfira a responsabilidade. A psicóloga agora consegui, a Vanessa, ela é ótima, super renomada, é cristã. Porque assim, antes da gente mandar um filho, uma filha para uma psicóloga, a gente tem que ser cristã, de olhos azuis, né? Tem que ter todo um critério para a gente mandar, senão não manda para o médico, não manda para o terapeuta, né? E aí a gente transfere. Agora eu consegui, essa vai resolver. É muito comum pai e mãe nos procurar pedindo ajuda. E a gente ajuda, nosso ministério. Mas eu não aceito transferência de responsabilidade. Tarefas se delegam, responsabilidades não se transferem. Concorda comigo? Então vamos lá. Exercício. Está com caneta na mão? Tá bravo comigo já? Ai, pastor Daniel, ousado, ai, bocudo mesmo. Eu vou te ajudar a construir uma frase. Que talvez essa seja a frase que você nunca construiu, que é o propósito. Eu estou falando sobre isso, gente, mas há 2 semanas atrás, eu, a Andréia, tá? Nossa líder, nossa pastora de crianças e mais um grupo de líderes, Semir e Vânia, que estão aqui inclusive, nós fomos a São Paulo fazer um curso sobre o ministério profético com crianças, maravilhoso, e de repente me deparo com a primeira palestra, que é o extrato desse livro aqui, Construindo uma Família Feliz. De repente era praticamente o tema do nosso curso. Eu comprei o livrinho, aí eu fui ver, ai, Deus está convergindo, Deus está testificando. Ela fala um monte de coisa que nós estamos falando aqui esses dias. Aí esta semana fui com o pastor Marcelo, a Ribeirão Preto, e encontrei-me lá com um grande amigo, o pastor João André, da comunidade cristã de Ribeirão Preto. E ele acabou de escrever um livro, com base num seminário que ele chamava de Pais Revolucionários. Ele está escrevendo um livro agora, cujo título é Pais Incríveis, ou melhor, Uma Família Incrível. Então assim, anteontem, semana passada, hoje, Deus está armando um cenário para você ter insights, para você abrir os olhos, para você realmente perceber que negando, procrastinando, transferindo, você está destruindo seus filhos. Não existe forma mais clara de eu dizer isso para você. Não dá. Esses dias eu ouvi uma pessoa dizendo assim que criança, via de regra, tem 2 problemas, o pai e a mãe. Eu entendi, então eu estou tentando minimizar o impacto desse problema na vida dele, buscando ajuda e estudando para falar para você tudo isso que em 1 hora eu estou dizendo com muita convicção. E eu não estou experimentando. Nós já estamos há 5 anos aqui na igreja, trabalhando com as novas gerações. Primeiro passo, identifique suas principais características. Segundo passo, descreva os comportamentos teus que indicam essas características. Nós vamos fazer isso agora. E o terceiro passo, quais os objetivos que você deseja alcançar em 1 ano com relação aos teus filhos? Já. Papel, caneta, pode buscar ajuda aí na tua esposa, o marido que é muito dependente, o marido que pergunta tudo, e daí esposa, o que eu faço agora? Né? Ou você que está sozinho, você que está só aí a mamãe, o papai, você que está reflexivo. Esse é o momento de nós praticarmos o que nós já estamos falando. Quais são as suas principais características? Coloque aí 2, 3, 4, 5, 6. O papel é teu, a caneta é tua, ela não vai acabar. E é um exercício que eu estou provocando você para te ajudar a construir o teu propósito.
Isso aqui é uma ferramenta que se aplica, chamada missão e propósito. É uma ferramenta para se buscar o foco. Isso aqui pode ser aplicado em qualquer área de atuação. Desde um projeto específico na empresa, desde a busca de um emprego, desde uma definição vocacional, e eu estou aplicando aqui para você e o teu filho, estipulando um prazo alcançável, 1 ano. Eu não estou aqui pedindo para você projetar um objetivo para 25 anos, não. 1 ano. Quais objetivos que você deseja alcançar no período de 1 ano com relação aos teus filhos? São perguntas que talvez você nunca tenha feito. E se você ainda não é pai ou mãe, quem sabe você pode aplicar isso para sobrinhos, para membros da tua célula, para netos e assim por diante. Faz sentido essas perguntas? Desafiadoras eu sei que elas são, mas é para te fazer pensar e para te ajudar. Quais são as suas características? Boas, as características boas, tá? Vamos falar de virtudes, não vou falar assim, eu sou pão duro. Não, vamos deixar as coisas ruins para o lado. Vamos focar na coisa boa. Veja aí, quais são algumas das tuas principais características? Com base nessas características, veja quais são os comportamentos que comprovam isso. Objetivo, principais características é diferente de comportamento. O comportamento atesta a característica. Está dando para entender? Vamos lá, uma característica e um comportamento que indica a característica. Alguém ajuda? Metódico. Excesso de arrumação. Isso pode ser uma virtude, porém, pero no mucho. Você que vai definir. É uma característica e ele está sendo leal. E o comportamento que indica essa característica. Exemplo, eu me considero um cara feliz, alegre. Qual o comportamento que indica isso? Eu vivo rindo. Eu vivo contando piadas. Amizade. Sempre que ele tem uma questão, eu sempre procuro estudá-lo, orientá-lo, conversar com ele, auxiliá-lo em alguma questão. Ok, ótimo. Uma característica, eu sou um bom ouvinte. Quais os comportamentos disso? Eu gosto de fazer perguntas e ouvir atentamente. Certo? Está dando para andar? Eu não entendi o negócio, Daniel. Passo 1, passo 2, passo 3. É o passo 4. O passo 4 vai dar sentido, tá? A tudo. Apenas alinhe esses 3 passos. Você alinhou suas características, você alinhou alguns comportamentos teus, que indicam essas características. E o passo 3, você vai pensar nos objetivos que você tem. Eu quero, em 1 ano eu quero melhorar a minha amizade com meu filho. Em 1 ano eu quero fazer uma viagem com meu filho. Em 1 ano eu quero ir no cinema 5 vezes com os meus filhos. Então, objetivos. Quero conhecer os amiguinhos da escola, quero trazer os amiguinhos para vir dormir aqui em casa, quero fazer uma refeição para ele e assim por diante. Objetivos que você deseja alcançar em 1 ano. Pode ser 1, 2, 20, pode ser, o papel é teu, a caneta também. Vamos lá. Então eu vou te ajudar agora porque você vai fazer uma amarração. Olha que bonitinho. Você vai elaborar o seu propósito. Uma frase, é um exercício. Você pode ter uns insights. Então você vai fazer o seguinte. Essa é a frase que você vai construir. Ser, e aí você vai acrescentar aí as características. Por meio de, você acrescenta nessa frase alguns comportamentos que você acha que sejam os mais adequados para conquistar os objetivos que você apontou, que você deseja alcançar em 1 ano. Olha aí que simples. Veja se dá sentido essa frase aí. Deu? Ou ficou muito grande a frase? Se vocês tiverem curiosidade, eu posso dizer qual é a minha frase, a frase que eu cheguei. Está saindo aí? Agora não fez sentido. Não precisa chorar, fica calmo. Seus filhos sabem que você fica nervosa, que você fica decepcionado, mas não precisa escabelar agora, é um exercício simples. Tá saindo, Irvão? Mal menos? Minha boca. Eu entendo. Sei. Muito bem, quem sabe você pode ter colocado um objetivo para cada filho, de repente você tem 22 filhos, aí fica mais difícil. Quem gostaria de mencionar essa frase em voz alta?
Ser mais dedicado, gastar tempo na transmissão da palavra junto ao meu filho para levá-lo mais próximo do Senhor. É um propósito isso? Uma salva de palmas a ele, então. Quem mais gostaria de compartilhar o seu propósito? O meu não ficou tão bonito, mas é teu. É o que é mais importante. Ser manso e disposto por meio da busca de Deus para conquistar maior proximidade com os meus filhos. Marião, saiu alguma coisa aí, Lilinha? Tá aqui ainda? Quem mais que gostaria de falar? Vem aqui na nossa direção, Miriam, faz favor. Vai lá. Ser proativa por meio de motivação para conquistar filhos empolgados com o evangelho, com a igreja, vida com Deus e algo na vida deles, né? O propósito deles, né? Uau! Uma salva de palmas a ela também, ué. O mais importante deste exercício é você pensar, quem sabe de forma que você nunca tenha pensado antes, organizar os teus pensamentos e elaborar uma frase que você tenha condição de responder todos os dias. Depois de muito selecionar, depois de muito escrever, depois de muito pensar na estética de uma possível frase, eu cheguei a uma frase. Posso te falar? Ser e fazer feliz. Só isso. Eu quero ser um pai feliz. Para eu ser um pai feliz, eu preciso fazê-los felizes. Porque na medida em que eu os faço felizes, eu sou feliz. E na medida em que eu busco isso, eu entendo que o caminho é o diálogo, é o amor, é o carinho, é a presença, é assistir Avengers dublado, porque a Beatriz não pode ver legendado. De repente eu vejo lá o Capitão América gritando, avante! Quando o original, Avengers! Eu queria tanto assistir aquilo, não assisti. Vou assistir depois, outro dia. Mas o meu propósito naquele momento era fazer a minha filha feliz assistindo Avengers Ultimato dublado. É disso que eu estou falando, gente. Qual é o propósito de Deus para a tua vida? Qual é o propósito de Deus para a vida dos teus filhos e de que maneira que você pode alcançar isso para a glória do Senhor? Quer progresso? Aceite o processo, mas descubra o propósito. Seja feliz, faça feliz. Muito obrigado, Deus abençoe.